fiz o que todo entusiasta faria, né? Eu fui na loja de escapamento e mandei arrancar fora o escapamento. Falei, tira isso aí só de um cano reto. Quem nunca fez isso? O que o Bruno adoraria fazer, né? Só que nunca, né? Eu já fiz, já não. Arranca aí. E aí, a hora que eu fiz isso, eu percebi que o meu carro não tinha ronco de zonda. Eu falei, pô, peraí. Por que parece um trator, né? Não parece um Fórmula 1, né? E aí eu cheguei no escapamenteiro, né? Vamos chamar assim ele, né? E falei, meu, o que acontece, né? Eu vi esse vídeo aqui, o carro ronca assim. Onde a gente errou? Né? Ele, meu, o seu motor pode até ser igual, mas veja bem, o seu câmbio automático, aquele outro câmbio manual, esse carro é mais leve, mais pesado. Começou a me dar umas desculpas que eu falei. Não tem nada a ver. Peraí, eu acho que esse cara não sabe o que tá falando. Né? Aí eu falei, vem cá, desculpa, você trabalha quanto tempo mesmo com isso? Uns 40 anos. Eu falei, ótimo. De cortar a cana, faz 40 anos você trabalha com escapamento e não sabe como funciona, né? É um encanador. Aí eu fui, meu. Ele é um encanador, ele não vai chegar com escapamento. Sem tirar o mérito do trabalho do encanador, sem tirar né? o mérito dele também, cara. Porque assim, o que ele faz lá é o que eu fiz nos meus carros até então. É ir lá, tirar o abafador e muitas vezes já é o suficiente para você ter a experiência que você quer. Né? Fazendo pops and bangs. E ele faz isso em algumas horas, né? Esses lugares que você para ali, não é uma vala, né? Não é elevador, né? O cara vai lá, desce, corta o escapamento e solda ali. Caraca. Depois você descobre que derreteu algum chicote, mas não tem problema. Mas, assim, foi aí que surgiu a minha principal curiosidade sobre o assunto. Porque eu fui pulando de escapamento para escapamento, de prestador de serviço para prestador de serviço. E quanto mais eu conversava, quanto mais eu tentava aprender com quem eu julgava que de repente sabia do assunto, mais eu via que ninguém sabia nada. Nada, assim, nada. O cara que assim, você quer fazer mais barulho, você tira abafador. Brasil, isso. Aqui no Brasil. Você quer fazer menos barulho, você bota abafador. Então, assim, essa é a lógica que o pessoal trabalhava, né, até então. E eu peguei e falei, bom, então, como um bom autodidata, eu vou atrás de me virar. E aí eu venho com uma solução de projeto pro cara e mando o cara fabricar, né? Já que ele não quer ter esse trabalho, deixa pra mim. A hora que eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, eu vi que não tinha literatura. Nossa. Eu vi que, tipo, você sabia por que o escapamento dava mais desempenho, por que fazia XY coisa, né? Mas acústica não tinha literatura nenhuma. Não tinha nada me descrevendo ali, falando, olha, para você pegar um V12 igual o seu e fazer roncar F1, você precisa fazer isso. Não existia. Ninguém dava o segredo do ouro às montadoras. Tipo assim, a gente sabe, mas não vão dar, né? Eu acho que, talvez hoje não, mas eu acho que a acústica acabava sendo uma consequência de todo o trabalho de performance das montadoras, né? Ou não? Esse é um assunto interessantíssimo. A gente pode abortar ele na hora que eu finalizar esse... A gente já está finalizando, a gente tá chegando. Já anotou vários aqui. Mas esse é um assunto interessantíssimo, porque do ponto de vista do marketing, sim, fazemos escapamentos projetados acusticamente para ser vendáveis. Não é verdade. Né? É uma consequência orgânica, é uma consequência natural. E o marketing explora aquilo, entendeu? A gente pode colocar então, isso é muito comum na indústria, né? Você tem, às vezes, uma nova lei, uma nova regulamentação. Vamos ter que fazer assim. O marketing pega e fala, não, agora a gente faz assim, porque a gente é foda e não sei o que e tal. E, na verdade, eles foram obrigados a fazer daquela forma, né? Então, existe sempre essa contraponta em relação a... O que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Os caras, de fato, criaram carros históricos com roncos incríveis? Ou a gente associou carros incríveis com aquele ronco e passou a adorar aquele ronco por conta daquele carro ser incrível por vários motivos, né? Além do ronco, né? Então, essas são as grandes associações ao longo da história, né? E mais recente, hoje, nos últimos 20 anos, digamos assim, da indústria, sim, eles têm uma preocupação enorme em relação ao ronco. Porque hoje eles sabem com muita clareza que isso é algo relacionado a vendas. Só que a Ferrari faltou nessa aula, né? Cara, a Europa tá mal, né? Os tempos ultimamente têm sido mas as Lamborghinis estão se salvando. Assim, se você pegar a 812... o ronco dela é bem legal, cara, mesmo de fábrica. Mas as últimas lançadas, né, cara? O problema são as híbridas, as turbos, né? A Lamborghini ainda não desfruta de um modelo de fato esportivo turbo, né? A Urus não conta, né? Não. Calma aí que essas perguntas são todas anotadas aqui. Estamos pulando, né? Não, deixa eu terminar a história. Hoje vai ter muito papo bom, muito papo bom. Mas aí você viu que não tinha material... Não tinha literatura, não tinha de fato onde eu entender sobre o assunto. Então, eu comecei uma jornada de tentar ir atrás das informações que eu precisava para chegar numa conclusão.
E aí, primeira coisa, eu fui me aprimorar nos estudos em relação à engenharia do negócio, né? A parada do fluxo, do como o motor funciona, que tá, isso sim tem fácil acesso à literatura, né? Você não precisa hoje fazer um curso de engenharia mecânica se você só é um entusiasta, você só quer saber mais sobre algum assunto. Tem muita informação, né? Tanto em livros, quanto na internet, quanto hoje em YouTube, muita coisa também, né? Tem que saber filtrar. E o problema do filtro é esse, né? Você precisa saber, você precisa conhecer sobre o assunto para poder falar o que está certo ou errado, né? Então esse é o problema hoje, né? De você buscar informação por conta própria, né? Mas eu fui atrás dessas informações e fui debatendo aquilo que eu achava que não fazia muito sentido, aquilo que eu via que era contradito por outro, influenciador, outra pessoa que estava tentando me ensinar alguma coisa ali, né? E com o tempo, eu vi que talvez a maneira mais sensata seria, de fato, eu mesmo fabricar, eu mesmo ir atrás dessa solução, alguma coisa assim. Exatamente nesse ponto, nesse período, eu fiz uma amizade, que é o Fernando Lambiase, que é meu sócio hoje. E a gente se conheceu assim, de forma totalmente natural também, passeando com o cachorro na praça, lá no bairro. Zero escapamento, zero carro, zero tudo. Não, nem vi qual carro que ele tava, e nem vice-versa, assim. E nem ouviu pelo jeito. Mas os amigos que a gente tinha em comum, que estavam ali na praça, apresentaram a gente e falou, pô, você gosta de carro pra caramba, né? Esse cara aqui gosta também, conversa com ele que vocês vão se dar bem. E eu comecei a conversar com ele e vi que o cara realmente entendia muito de carro, assim, era difícil no meu ciclo de amizades, sabe? Eu ainda não tinha aquelas amizades dos carros, eu tinha ainda os meus amigos que quando eu ia falar sobre carro, os caras ficavam boiando, né? Sim. Ou só te escutando, né? Maravilhados, mas não acreditavam. Não, eu não tinha esse know-how, né? Imagina, de forma alguma, isso há 6, 7 anos atrás, né? Ainda eu sabia alguma coisa, mas não se compara com tantas horas que eu tenho adquiridas já, né? De experiência. Mas foi lá que eu descobri que, de repente, eu tinha uma nova proposta de trabalho. O Fernando estava fazendo um curso de solda, ele tinha acabado de se formar em design industrial e por hobby, por prazer, pelo amor da coisa, ele estava fazendo um curso de solda, que para mim até então, era um serviço tão aleatório. Para mim, solda era o cara que soldava o portão ali na vareta ali e tal. Eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Então assim, eu falei, pô, achei outra ponta. Achei o cara que tá vendo a parte técnica da coisa. Eu tô vendo a teórica, ele tá vendo a técnica, né? Aí na hora eu comecei a conversar com ele. Na hora não, a gente levou bons meses, né, Fernando? A gente levou bons meses até convencer ele de ir em casa, ser mais meu amigo mesmo, porque ele era um cara meio recluso, assim. É mesmo? E aí eu tive que, ir conquistando a amizade dele, né? Até o dia que a gente ficou super amigo, ele passou a frequentar minha casa todos os dias com a namorada e tal, não sei o quê. E essa amizade existe até hoje, só aumenta, né? Pô, que legal. E foi aí que eu falei, bom, agora a gente já tem tudo que a gente precisa, vamos ver como a gente começa. E aí eu comecei, né, pesquisar mercado, ver como funcionava, como as empresas trabalhavam, pricing, né, estratégia de mercado, que precisava de ferramental, que precisava de não sei o quê. E, eu não entendia nada. Eu nunca trabalhei com nada relacionado. Nunca tive que, me preocupar como que eu ia dobrar um metal, como que eu ia soldar. Então, eu não sabia absolutamente nada. Então, eu fiquei um pouco perdido no começo. E a maneira que eu achei de sair dessa inércia foi indo atrás de gente que precisava desse serviço. Então eu fui em preparadores, fui em oficinas que trabalhavam com carro que demandavam esse tipo de serviço e comecei a sondar ali. Falei, eu tô tentando entrar nesse negócio, tô tentando criar uma empresa para fazer isso, você tem interesse? Se eu entrasse aí porque você compra de mim, você me manda carro e tal. E foi assim que eu fui entrando nesse mercado, há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, que foi essa época aí que eu conheci o Fernando, que fazia pouco tempo que eu tinha também a V12, né?